do quinto ano, tudo certo com vocês? Aqui é a Prof. Camila e agora teremos a nossa aula de número 76 da disciplina de língua portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar nessa aula 3 conteúdinhos, tá? A gente vai trabalhar sobre gramática, que é esse estudo da língua portuguesa. Então, nós vamos trabalhar sobre palavras que terminam em ice e ice com ss, ice com c. A gente vai analisar quais terminam quais as terminações de cada. A gente vai trabalhar com as palavras seção e sessão, com c cedilha e com ss, e agente junto e agente separado. Para que vocês consigam, compreender todas elas, fazer com calma, ver cada detalhe de cada uma, a gente sempre vai trabalhar uma, fazer um exercício, trabalhar outra, fazer um exercício e a outra em um exercício, tá? Então, serão esses os conteúdos da aula de hoje. Então, os objetivos dessa aula são retomar os conceitos aí sobre gramática, relembrar o que são verbos e o que são substantivos, aplicar ice com ss, ice com c no final de termos de modo adequado, compreender as diferenças entre o uso de seção e sessão com c cedilha e com ss, de acordo com o contexto, e perceber as distinções no uso de agente separado e agente junto também conforme o contexto. Então, os materiais para essa aula: o lápis, a caneta, a borracha e o caderno da disciplina de língua portuguesa. Gramática. Então, nessa aula, a gente vai estudar sobre algumas palavrinhas que podem gerar dúvidas na sua escrita. Por que será que a palavra velhice a gente escreve com C e a palavra dirigir-se se escreve com SS? Os dois terminam com ICE, mas por que um é com C e outro com SS? Por que será que em alguns contextos a gente escreve sessão com C cedilha e em outros sessão com SS? Agente junto, agente separado, será que tem diferença? Então a gente vai abordar todos esses termos aí na aula de hoje. Então, começando com ice e ice no final das palavras. Antes da gente compreender aqui bem o uso, a gente só vai retomar duas classes gramaticais, o verbo e o substantivo. O verbo é uma ação, um estado ou fenômeno da natureza, tá? Uma ação, por exemplo, correr. Eu corri ontem, ele correrá amanhã. A gente nota que o verbo ele vai variar conforme o tempo, presente, passado, futuro. A pessoa, eu corri, ele correu, vai mudar conforme a pessoa também. Tá? Um estado, o sentimento, eu me sinto cansada, ou então, ele está distante de nós, o estado de alguém. E fenômeno da natureza, coisas que a natureza faz e que a gente não, chover, ensolarar, nevar, enfim. O substantivo é o termo que nomeia as coisas em geral, pode ser um objeto, um sentimento, Então, paz, guerra, amor, substantivos, mesa, chão, quadro, substantivos também, tá? Então, a partir disso, agora a gente vai compreender esse ice, tá? Então, agora que vocês se recordaram, a gente vai analisar isso aqui. Quando a gente ter um verbo com esse fonema, terminado com esse ice, eu vou escrever com ss. Quando eu ter um substantivo, eu vou escrever com ice. Como assim, prof? Olha lá. Se eu dormisse melhor, teria mais disposição durante o dia. Dormisse é um verbo, certo? Vem do verbo dormir. Eu durmo, ele dorme, nós dormimos, enfim. É um verbo. Então, se eu dormisse, é com ss. Agora, se eu tenho um substantivo, o assunto daquele senhor é uma chatice. Chatice vem do substantivo chato, Chato vai gerar a palavra chatice. Logo, chatice, chato não é um verbo, Eu chato, ele chata, nós chatamos, não existe, um substantivo. Se chato é um substantivo, então chatice vai ser com C, tá?
Então, uma colinha lá que vocês podem fazer. E se com SS, até escreve lá no caderno de vocês. E se com SS é o quê? Verbo, tá? E se com C, substantivo. Ok, pessoal? Bem básico, tá? Sabendo isso daqui, ó, tem essa colinha super simples. SS, verbo, C, substantivo. Galerinha, então a gente vai fazer um treino agora. Foquem aqui no slide, vocês têm 7 frases. Nessas 7 frases, vocês vão completar as palavrinhas ali que está sendo pedido, tá? Então, não vou ler todas, vou ler todas depois. Velhice, mesmice, macaquice, agisse, sorrisse, rabugice e refletisse. É verbo ou é substantivo? Prof, tenho dúvida. Tenta aplicar na questão da conjugação, tá? Então, né, por exemplo, ali, dormisse. Dormisse é verbo. Por quê? Porque se eu dormisse, dormir, dormimos, dormistes. Então, é um verbo. Eu posso conjugar, vai mudar conforme o meu sujeito. Agora, o substantivo, não, né? A gente usou ali substantivo chato, né? Eu chato, ele chata, nós chatamos, não existe. Ok? Então, façam essa atividade aqui e a gente já retoma ali com as respostas. Então, as respostas. Na velhice, as pessoas devem se cuidar mais ainda. Velhice é com ICE, porque vem de velho. Velhos, no caso, seria o substantivo velho, né? Não tem como eu velho, nós velhos, nós velhamos, enfim. Todo dia é essa mesmice. Mesmice vem do substantivo mesmo, tá? Então, é com ICE. Os macacos vivem fazendo macaquices. Macaquice vem ali da palavra macaco. Macaco é um substantivo. Se ele agisse com cuidado, isso não teria acontecido. Agisse é um verbo, né? Vem do verbo agir. Eu ajo, nós agimos, eles agem, enfim. Então, é com SS. Se você sorrisse, as coisas podiam melhorar. Também é com SS, é um verbo. Sorrisse vem do verbo sorrir. Eu sorri, ele sorri, enfim. Não compreendo a rabugice dele. Rabugice vem de rabujo, né? Que é um substantivo, logo é com C. Se ele refletisse, veria que estava errado. Com SS, vem do verbo refletir. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido a questão do ICE e do ICE. Agora, seção e sessão, bem simples de compreender também. Os dois termos estão corretos, seção existe com SS e com C. Mas vai ter uma pequena diferença. Seção com SS significa um período, ou seja, o tempo, a duração de alguma coisa, um evento, um espetáculo, uma sessão de cinema, por exemplo. Então, ó, hoje iremos assistir O Rei Leão na sessão das 16 horas. Então, essa sessão é o quê? É esse intervalo, é esse período que dura o filme, né? No caso, o filme O Rei Leão, tá? Então, vai ser com SS. Agora, quando eu tenho sessão com C cedilha, significa uma repartição, um departamento, né? O pedaço de um espaço. Como assim? A sessão de brinquedos está muito cheia, é melhor irmos para outra sessão. Imagina que você está numa loja e essa loja ela possui várias seções, né? Essas seções que são com C cedilha, tá? Por quê? Porque são repartições, ok, pessoal? Então, assim, nós temos a seção dos brinquedos, a seção das roupas, a seção dos eletrodomésticos, enfim. No mercado, né, as seções, os corredores, seção de frios, de carne, seção de produtos de limpeza, enfim. É um espaço, é uma repartição. Por quê? Justamente para facilitar. Imagina você chegar num local, né, você vai destinado a comprar determinado produto e não está dividido em seção, está tudo bagunçado, você tem que percorrer o mercado inteiro para encontrar.
Então, por isso, essa divisão de sessões, tá? Então, um macete bem simples. Sessão com SS, o tempo, a duração de um espetáculo, de um evento. Sessão com C, um espaço, uma área, ok? Então, agora, vocês vão estar fazendo o treino, tá? Você está assistindo a sessão aventura? Na loja, ele sempre prefere ir até a sessão de roupas. Posso ler a sessão de quadrinhos? A qual sessão de cinema você prefere ir? Completem lá com as palavrinhas e já retomamos para ver se vocês acertaram. Então, você está assistindo a sessão aventura, né? Você está assistindo, é na televisão, então é um período, é um tempo ali, tá? Então, SS. Na loja, ele sempre prefere ir até a sessão de roupas, né? Esse departamento de roupas. Posso ler a sessão de quadrinhos? Ler, então, eu tenho uma sessão que é de quadrinhos, ou seja, um espaço do livro, do jornal, não sei, que tem sobre quadrinhos, então é com C. A qual sessão de cinema você prefere ir? Também, né? Sessão de cinema é um período, né? O tempo da duração de um filme, então é com SS. Então, pessoal, agora a gente vai ver sobre agente junto e agente separado. Aqui gera bastante dúvida que os alunos possuem na produção textual, né? Coloca agente junto ou separado e, né, às vezes causa confusão aí. Então, agente separado significa nós, tá? A gente está lendo, silêncio, por favor, tá? A gente, quem é a gente? Nós, pessoas. Ser eu com uma pessoa, eu várias pessoas, então a gente está lendo. Um detalhe bem importante é a questão do verbo, tá? Por exemplo, a gente está lendo ou nós estamos lendo. Notem que o verbo pode mudar. Olhem aqui. A gente estudou muito hoje. Nós estudamos muito hoje. Não é porque a gente significa nós que eu só mudo a palavra e o verbo continua igual. Porque senão ficaria nós estudou muito hoje? Ou a gente estudamos muito hoje? Não, tem que cuidar com a questão do verbo, tá? E a gente junto também existe. Não é tão utilizado na língua, mas existe também. A gente junto é aquele que age sobre uma coisa, tá? É um profissional, agente secreto, por exemplo, tá? O agente de trânsito, né? O agente de trânsito aplica uma multa naquele carro. O agente de trânsito é aquele que age sobre o trânsito, tá? Então, o agente financeiro fez um cálculo errado e deu prejuízo na empresa. Então, o agente financeiro é aquele que age nas finanças, que cuida da questão do dinheiro. Ele fez um cálculo errado e deu prejuízo para a empresa. Tá? Então, o agente junto é aquele que age, é uma profissão. Então, vamos treinar. A gente foi dormir cedo ontem, o agente foi dormir cedo ontem, aquele agente de trânsito aplica poucas multas, ele chegou em casa quando a gente já estava jantando. Apliquem lá o agente junto, o agente separado e já voltamos para ver se vocês acertaram. Então, as respostas, a gente foi dormir cedo ontem, nós, né? No caso ficaria, nós fomos dormir cedo ontem. O agente foi dormir cedo ontem, né? Aqui a gente tá falando do agente ou pessoa, tá? Aquele agente de trânsito aplica poucas multas, né? Então, aquele agente, né? Aquela pessoa. Ele chegou em casa quando a gente já havia jantado, né? Então, ele chegou em casa quando nós já havíamos jantado. Muito bem, pessoal. Então, espero que o conteúdo tenha ficado claro. Então, o isse com SS, o verbo, com C, quando eu tenho um substantivo. Aí, nós trabalhamos também a seção e seção SS, quando a gente tem um período, a duração de algo, com C cedilha, quando eu tenho um departamento. E agente junto para a pessoa que age, né, ou agente, e agente separado para nós. Então, agora vocês vão concluir essa lição aí realizando algumas tarefinhas que foram propostas para vocês. Até a próxima e bons estudos!